E se eu te disser que toda dor que você acredita ser o teu fim, na verdade faz parte do propósito, do maior recomeço de Deus para a sua vida? Palavras de sabedoria. O propósito está a sua cura. Existem muitas pessoas que precisam vivenciar a sua cura. E elas pensam assim, olha, depois que eu melhorar, eu faço o que Deus quer. Depois que eu resolver a minha vida, eu faço aquilo que Deus quer. Quando na verdade foi o próprio Senhor Jesus que disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E se eu te disser que a cura que você procura fora do propósito, na verdade está dentro do exercício daquilo que você já deveria estar fazendo para Deus. Jó, capítulo de número 17, versículo de número 11. Nós vamos compreender em um período da jornada da vida de Jó, como se encontrava a sua vida depois de tudo que ele passou. Eu nem preciso contextualizar muito, porque a maioria daqueles que estão conosco aqui, até aqueles que não são amantes assíduos da Escritura Sagrada, já ouviram falar de Jó, o homem que perdeu tudo. Perdeu seus bens, sua casa, e perdeu até aquilo que jamais pode ser restituído, seus filhos. Mas foram compensados. Porém, o processo de Jó foi muito difícil. Que outro homem foi provado como Jó? Todavia, ele é o nosso exemplo para pessoas que estão em momento de grande sofrimento, pensando que o propósito da sua vida se perdeu mediante a sua dor. Tanto luto, tantas crises, dívidas, fracassos, frustrações. E existem pessoas que vão se identificar agora. Mas eu vou te provar. Vou te provar hoje, aqui e agora, pela palavra, que fugir desse propósito não é o que vai te curar. E que a solução que você procura não está saindo do que Deus quer, mas estará entrando no querer de Deus para a sua vida. Vamos lá? Olha o que Jó disse acerca do seu momento. Os meus dias passaram. Primeira coisa que Jó está pensando, ele acha que acabou, que não tem mais jeito. E eu não julgo, né? Os meus dias passaram e malograram. O que significa malograram, Camila? Foram destruídos, né? Acabados. Então vou traduzir aqui para facilitar. Meus dias passaram e destruíram os meus propósitos, ou seja, os objetivos de vida que ele tinha no seu coração. Os meus dias passaram e destruíram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Jó está arrasado e não tem como pensar, não tem como ser diferente. Mas no capítulo 42, do verso 2, você vai ver a realidade dele sendo completamente transformada. E o mesmo Jó, que reproduz o estado do seu momento no capítulo 17, no verso 11, é agora o mesmo Jó, que no verso 2 do capítulo 42, que vai dizer: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, que também pode ser traduzido como planos, objetivos, podem ser frustrados. O que a gente já começa a aprender aqui com a vida de Jó? Que quando os meus objetivos são frustrados, isso não significa que o plano de Deus acabou para a minha vida. Que quando eu perco quem eu queria ter ao meu lado para viver os sonhos que eu sonhei, não significa que eu nunca mais vou voltar a sonhar um dia. Toda dor que você reproduz agora, ela retrata a realidade do seu momento. E tudo que você viveu e o seu passado te fez constatar diante a realidade que você vive hoje, ainda assim Deus está dizendo, isso é um momento. Você pode ter conhecido o início dos seus dias e pode estar travado e paralisado no meio dos seus dias. Mas assim te diz o Senhor, eu conheço o final dos seus dias. E o seu final não vai ser malogrado por causa do início. O seu final não vai ser destruído por causa do seu meio. E por mais que você pense que chegou o fim, em razão de quem você enterrou, em razão do que você perdeu, em razão do que foi destruído, o Senhor te parou hoje e aqui para te dizer, você sabe o começo e tem alguma noção do que você viveu no meio, mas só eu sei o seu fim. Camila, meu fim deve ser pior do que o meu começo e mais difícil do que o meu meio.
Porque, sinceramente, se eu tiver que empregar qualquer nível de energia para alguma coisa no futuro, eu não tenho nada. A vontade de quem está como Jó, quem perdeu, quem não sabe quando vai ser restituído e não tem nem esperança mais de ser restituído em nada do que perdeu ou do que deixou de fazer, é ficar paradinho exatamente aí onde você está agora. Eu não quero nada, eu não quero fazer nada. A verdade é que o temor é a única coisa que te guarda de dar cabo da sua própria vida. Eu sei para quem eu estou falando. Existem pessoas aqui os motivos de oração são os pedidos da sua própria morte. É gente que passou por um nível de ferida, um nível de dor, é gente que está desacreditado e desistido de si mesmo. Só que tudo isso é quando você olha para os seus objetivos. Mas assim diz o Senhor: os meus objetivos não se findaram quando os seus objetivos se findaram. A minha obra não acabou quando os seus planos se enterraram. Minha vida contigo não foi enterrada quando você precisou enterrar alguns sonhos junto com algumas pessoas que morreram ao longo da sua jornada. Eu estou sendo muito incisiva porque eu sei que é momento de cura para alguém agora. Só que o Senhor está dizendo, por mais que você não acredite nisso hoje, a exemplo da vida de Jó, esse é o retrato do seu momento, não é retrato do seu final. Então entenda, o mesmo Jó que ainda não foi restituído, presta atenção nisso, o mesmo Jó que ainda não viveu completamente a cura dos seus dias, vai começar a viver a regeneração do seu processo quando ele começa a se posicionar diante de Deus novamente. Camille, quando é que aconteceu essa grande virada? Está escrito também no capítulo 42. E Deus virou o cativeiro. Entenda aqui cativeiro como dor, como rompimento de luto, como processo de restauração e de regeneração iniciado. E Deus virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. E agora ele vai dizer: bem, Senhor, que tudo tu podes. Tudo tu podes. E nenhum dos teus pensamentos ou dos teus propósitos podem ser impedidos. Sabe o que ele está dizendo? Os meus se encerraram, mas se o Senhor ainda tiver algum, eu sei que eles podem acontecer, né? Então ele vai orar, e enquanto ele está orando pelos seus amigos, o que é isso? Enquanto ele está em posição de dependência do Senhor, Deus vai mudar completamente o quadro da vida dele. E é por isso que você não pode fugir do propósito que Deus tem com você. É por isso que a dor que você carrega, por maior que ela seja, ela ainda não é maior do que o propósito que Deus tem com a sua vida. Isso é muito sério, gente. No livro do profeta Oséias, olha o que ele diz acerca dessa Israel que estava perdida e despedaçada. Ele diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e também nos sarará. Ele feriu, mas Ele também nos curará. E se eu te disser que toda dor que você acredita ser o teu fim, na verdade faz parte do propósito, do maior recomeço de Deus para a sua vida. Na verdade, tudo isso já fazia parte do propósito de Deus para a sua vida. Camila, mas você não sabe do meu passado. Você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe de onde eu vim. E se eu te disser que o seu passado não te roubou nada, mas está em você toda a força que você precisa para romper no propósito de Deus, e que Ele, ao invés de te tirar, vai acrescentar a finalidade do propósito que Deus tem com você. Cada perda, cada dor, cada traição, cada rejeição, cada luto, tudo isso vai ser transformado em peso de glória. Palavras de sabedoria.